O ano está chegando ao fim, mas ainda tem grandes eventos no cinema, como o filme do Ridley Scott que se chama Napoleão, sobre o grande imperador Napoleão Bonaparte. Napoleão é um tema aí que o Ridley Scott fez o filme, mas aí já teve Stanley Kubrick tentando fazer e tal. Napoleão é um grande santo graal do cinema, e a gente vai dar o nosso veredito aqui para esse grande épico estrelado pelo Joaquin Phoenix. Se você tá indo a esse filme pra descobrir em que posição que o Napoleão perdeu a guerra, tem muitas posições. Tem o Joaquin Phoenix assim, aí ele dorme de pé. Aí ele fica assim. Tem vários momentos mesmo. E aí, Gil, tudo bom? Tudo e vocês? Tudo jóia. Vamos lá, vamos dar uma recapitulada aqui. Enfim, a recapitulada é a história do Napoleão. Não tem muito... a história do Napoleão. Com algumas licenças poéticas, talvez. Algumas sim, algumas. Algumas várias, talvez. Mas eu gosto desse tema, dessa coisa da licença poética, porque o Ridley Scott tá dando entrevistas e tal, eles fizeram toda uma turnê de divulgação, e ele fica puto, né? Porque as pessoas estão cobrando que ele seja acurado historicamente e tal, e ele, pô, não, eu escolho as coisas porque são legais, porque quero ver na tela e tal. Então, tipo, em relação a essa coisa de ser fiel historicamente e tal, é uma grande discussão se o filme é obrigado a isso ou não, entendeu? E eu acho legal que as discussões estão passando por isso, mas o filme é muito mais, né? Mas vamos lá, o filme começa com Maria Antonieta, né? Começa com a queda da Bastilha. Enfim, Maria Antonieta. Kirsten Dunst. A gente já assistiu o filme. já que não tinha muita coisa também de apuro verídico, né? Assim. Da história ali. Sim. Tanto é que essa daí não usa All Star, por exemplo. Pois é, não é aquela coisa soft, não é aquela coisa bonitinha e tal. Inclusive ela é degolada, se você não sabe os spoilers aí. Maria Antonieta passou pela guilhotina, porque naquela época o Robespierre... Não, mas pode dar spoiler? Naquela época o Robespierre, que era a era do terror, ele tocava o terror de verdade, ele guilhotinava todo mundo lá, e foi assim que foi criada a República na França. Só que aí logo em seguida precisou-se que entrasse aí o exército francês, porque para controlar a multidão, tinha todos os monarquistas, que na época eram monarquistas de verdade, eles iam pra frente de verdade batalhar pela sua posição. E aí os monarquistas bateram de frente lá com o exército, e a gente vê a ascensão do Napoleão se tornando imperador e criando realmente um império francês, aí até o Egito e até as fronteiras ali da Rússia e tal. E essa coisa da geopolítica e tentando ganhar território ali dos outros países na Europa, nessa época da criação dos Estados-nação. Não, mas então, é um filme de ascensão e queda, né? A gente vê essa parte de ascensão dele, começa com Toulon, que eu particularmente achei uma cena maravilhosa. Todas as cenas de guerra, assim, de batalhas eu achei muito boas. Sim. E a queda com Waterloo. E durante esses períodos de guerra que a gente vê, as inúmeras guerras que Napoleão passou, Austerlitz pra mim foi o grande ponto alto do filme. Tem esses momentos que são mais com a Vanessa Kirby, que é o desenvolvimento do Napoleão, a relação dele com a Joséphine e como isso influenciou nele como pessoa. Então é um filme de guerra, mas tem também esses momentos bem contemplativos de desenvolvimento entre ele e a Joséphine. E isso, aliás, trazendo o que você estava falando, isso lembra muito Kubrick, né? A relação dele com a Joséphine, cara, é muito kubrickana, velho. É verdade. Mas tem uma coisa, eu acho que quando você elege essas personalidades pra você contar assim, existe uma tentação de você... ele era assim e tal, ele era obcecado, não sei o quê, porque ele tinha alguma coisa na vida pessoal e na vida íntima. Eu tava assistindo o filme e lembrei muito do Oliver Stone e o Alexandre do Oliver Stone, que era muito uma coisa, nossa, Alexandre o Grande, ele foi um puta conquistador porque era uma questão edipiana e tal. É muito fácil de ir pra esse caminho, entendeu? Então, no caso de Napoleão também tem a questão dele com a mulher, dele ser meio submisso à figura feminina, a relação mal resolvida com a mãe e tal. Eu acho que nesse caso do Napoleão, o filme passa por isso de um jeito muito panorâmico, assim. Não fica muito focado, embora a relação com a Joséphine seja o centro do filme. O que eu acho que é principal aí nesse caso é que ele tá tratando a questão da guerra meio como uma coisa aborrecida. Tipo, Napoleão muito aborrecido pra ser essa coisa do grande conquistador que todo mundo pinta ele como o grande estrategista, é o cara que é a maior mente militar de todos os tempos e tal. Mas no filme, isso é uma coisa meio tediosa. Porque ele trata isso de um jeito entediado. Tipo, ele anteviu, né, a jogada
Então é isso, né? Tipo, pra ele é só uma questão de tempo para as coisas acontecerem. Não, e eu acho as batalhas em geral, assim, tipo, as coisas acontecem, aí, tipo, ao longo do filme, Napoleão, no começo, ele, em Toulon, você vê que ele tá super empolgado e tal, ele fica muito emocionado com a batalha. Aí o tempo vai passando e na hora dos canhões ele já fala se assim, acomoda, canhões. é verdade. Aí fala, ó, canhões. Aí no final ele só faz assim, um aceno de cabeça pro cara, assim. Tipo, isso denota que o personagem, ele não encontra a realização pessoal dele na batalha, embora a gente saiba que Napoleão, ele tinha esse movimento, essa coisa, o amor à França, o amor ao exército e tal. Isso tá inscrito no final do filme também. Mas eu acho que esse lance de ser um filme meio entediado com a batalha, eu acho que é o principal. Embora, lógico, o fato dele estar na dinâmica com a Vanessa Kirby, todo mundo puxe pra isso, falando, nossa, o que tem nessa relação que realmente foi definidor e tal. Mas eu acho que não é tanto assim. Eu acho que é mais... Pra mim, o mais interessante é como que você encena a batalha, sabendo que a batalha é um negócio que, tipo, tem que acontecer, mas é uma coisa chata, entendeu? E meio que a gente já sabe o resultado, né? De cada uma das batalhas a gente já sabia o resultado. Inclusive, a gente tava conversando antes de entrar. Você sente o ritmo do filme e o quanto ele tá perto de acabar quando você vai percebendo, pô, beleza, teve a primeira invasão à Rússia, então depois teve a questão em Moscou, então o que falta agora? Waterloo. Então você vai sentindo o ritmo das coisas. Então como é que você faz pra ganhar o público, sabendo que a gente já sabe o desfecho, a gente sabe o que acontece em Waterloo, a gente sabe o que acontece na invasão à Rússia, a gente sabe o que acontece em Moscou. E eu achei interessante porque em todas as batalhas, eu pensei isso durante o filme, eu já sabia o que ia acontecer, mas eu não consegui tirar o olho da tela. Então foi uma coisa bem interessante, assim, ele conseguiu me prender bastante nas cenas de batalha em si. E eu acho que, assim, uma coisa que eu gosto, não são cenas tão grandiosa, assim, no sentido de tempo mesmo. Não tipo, são. ele não gasta... Cara, você vai pegar qualquer filme, qualquer blockbuster hoje em dia, é meia hora pra cada batalha. Sim. Ali não, cara, ele comprime em 10 minutos, 15. Não, o Waterloo foi rapidíssima. Então, não chega a ficar maçante, porque são muitas batalhas, sim, né? Sim, sim. E assim, nisso sobra tempo pra mostrar a pessoa, mostrar a atuação dos dois. Pra mim, o grande tesão desse filme é o Joaquin Phoenix e a Vanessa Kirby. Tipo, pra mim é a coisa mais legal que sobrou ali pra mim. Quando a gente tava pra começar o filme, você falou, nossa, tem gente falando que é uma comédia e tal, eu achei interessante isso, quero ver o que vai acontecer. Eu acho que o filme tem um tom de sátira que atravessa o filme inteiro, e isso tá muito marcado na performance do Joaquin Phoenix. Não, mas teve isso. O Joaquin Phoenix, ele deu uma entrevista, algumas entrevistas dizendo, ele não sabia o que fazer com o papel e tal, e ele precisou o Ridley Scott sentar. tava puto com isso, aliás, né? Exato. Parece, é muito engraçado. Ele fala, quantas vezes você quis me matar? É porque o Ridley Scott, né, tipo, é um cara que liga, vamos aí, vamos fazer, é um cara que é técnico, entendeu? Mas eu entendo que o Joaquin Phoenix tenha passado por isso, porque você entra nesse papel e fala, bom, ele tá esperando que eu seja o cara com a presença, o cara que é o conquistador e tal. Só que o personagem, ele tem um tom de um grau de ridículo que tá ali muito demarcado, entendeu? O fato dele querer ter um filho o tempo inteiro, querer comer a mulher o tempo inteiro e tal. O fato dele estar muito aborrecido com a guerra, aborrecido com os comandados dele e tal. Tem uma coisa ali que é muito satírica e eu acho que pro Joaquin Phoenix talvez tenha sido difícil você perceber isso logo de cara. Mas ele conseguiu acertar esse tom. Tanto que tem um momento em que ele é coroado, que ele tá com a coroa de louros. Se autocoroa, né? Que ele se autocoroa. Eu lembrei de Gladiador nessa hora, porque lembrando que ele faz o vilão no Gladiador, que ele tá lá com a coroa. Só que na época do Gladiador, não só por ele ser muito novo, cara, você tem um brilho no olho dele, que é um brilho tipo um incêndio, sacou? Do cara que, nossa, esse cara é o vilão mais vilão de todos os tempos. E ele tem uma sede de poder. Nesse caso, poxa, eu achei o Joaquin Phoenix muito gente como a gente, porque é o cara que perdeu todo o brilho de viver na cara, assim. E aí, a guerra me parece uma coisa muito vazia no filme, e eu acho o filme interessante por causa disso. Muito mais do que as questões pessoais que definiram o grande homem, não sei o quê. Acho que é mais, tipo, como que você vai entrar num filme de guerra de 2 horas e 40, se dedicar muito à logística de fazer um filme de guerra, e ao mesmo tempo ser desinteressado na guerra. Então isso pra mim foi o que me despertou mais interesse. Uma coisa que eu gostei, falando do arco que o Napoleão tem, não sei se chegaram a perceber ou se é uma viagem minha, mas assim, nas primeiras cenas, a câmera tá pegando o Napoleão de baixo. Então eu fiquei pensando muito, cara, esse Napoleão não tá baixinho do jeito que ele é retratado sempre, que ele era, né? E depois vai passando o filme, vai subindo a câmera, nas últimas cenas, sei lá, na última hora do filme, já tá mostrando ele baixinho. Isso é muito legal.
Então já traz mais pro Napoleão que a gente imagina, que a gente leu sobre e tal. Não, eu vou puxar outra coisa que eu gostei. Durante o filme eu tava prestando muita atenção na trilha sonora. E eu não sabia quem era. Eu tava gostando muito da música. E eu pensei também, pô, Gladiador é Hans Zimmer. Então, quem que ele chamou pra fazer a trilha sonora desse filme? Que eu achei que casou muito. Martin Phillips. Não sabia quem era esse cara. Vi que na discografia dele ele fez mais algumas trilhas sonoras de filme de guerra. Mas eu achei que a trilha sonora casou muito bem nesse filme. Foi, tipo, pra mim, um dos pontos altos também. Também achei. É uma trilha que não é triunfalista, né? É uma trilha não meio é. melancólica, Sim. meio... No começo, muito satírico no começo, Muito. porque ele entra com aquela coisa das canções francesas. Sim, total. Então, tipo, tem uma coisa ali que é meio... É foda porque você pega Você pega, não. Ele que escolheu fazer o filme. Mas o Ridley Scott é um britânico e os britânicos, eles detestam os franceses. Então ele vai fazer um filme de guerra sobre os franceses, ele vai realmente subir o volume na questão dos franceses serem tipo uns puta chato, uns frescos, sim, entendeu? Que tipo é tudo mais bórnia. Então não é um filme que vai agradar francês. Acho que já não tá agradando. já tem essa treta verdade. rolando aí. Ah, é verdade? Que os franceses detestaram o filme. Detestaram, falou que falta... Mas é óbvio. Falta a parte histórica, não sei o quê. E o Ridley Scott falou assim, mano, os franceses, vou ligar pra eles não gostam nem deles mesmos. Tipo, isso é verdade. Ele falou isso. Também. Agora, bom, vamos falar da história como trama. Começa, a Josephine entra na história por causa do filho. Quer dizer, tem uma cena anterior, mas por causa do filho que vai lá e tal. Nunca mais, né? Nunca mais. Nunca mais. Mas várias coisas nunca mais. Tipo, a filha vai aparecer na última cena só. Mas tem várias cenas que eu fiquei me perguntando por que delas existirem. Várias cenas. Tipo, a do filho, beleza, foi a introdução, mas assim, morreu, né? Ai, não, francamente, personagem desinteressante, desimportante tem que sumir mesmo. Senão esse filme ia ter 4 horas. Não, mas fala você sabe, sério, não precisa ter 4 horas. Vai ter o corte do diretor. Vai ter o corte lógico, do Ridley Scott na Apple TV sempre 4 horas. Então o menino vai aparecer lá. Vamos dar os ovos então. Vamos lá. Já começando aí, já começou com essa de ver no cinema aí. Quantos ovos, Forlani? Então vamos lá, ó. Vai ver no cinema, a primeira coisa, porque, cara, 2 horas e 40 em casa, você não vai conseguir assistir isso aí em menos de 3 dias. Tem não essa é a questão mais importante. Então vai assistir no cinema, 3 ovos para Napoleão. Bom, hein? 3 ovos é bom, só lembrando disso. E você, Ju? Eu concordo, gente, tem que assistir esse filme no cinema, é maravilhoso. Vou dar... É que eu tenho uma birra com não tem meio ovo. Meu ovo, que saco. Não existe. Eu sempre fico entre 3 e 4. Tudo bem. Posso pensar mais? Pode. Enquanto isso, vou dar minha nota aqui. Tá bom. Vou dar 3 ovos para esse filme também. É um filme que... Ridley Scott, eu acho que dos Scott, ele sempre foi o menos talentoso. Tony Scott, Deus o tenha, ele sabia fazer melhor. Sabia saturar da cor, né? Sabia saturar, pelo menos. Se você pegar qualquer filme do Tony Scott, poxa, show de cores. Não, eu gosto dos dois, cara. Mas enfim, o Ridley não é o meu Scott preferido. Eu acho que no caso dos épicos do Ridley Scott, que todo mundo sabe mais ou menos o que esperar, esse eu achei bem interessante porque ele pinta um Napoleão, beleza, ele sendo inglês, ele vai meio que tipo tirar um sarro dos franceses, mas ele pinta um Napoleão que não tá tão interessado assim em ser o protagonista, embora ele seja uma grande presença no filme e tal. Eu acho que dá pra ver em casa, porque as batalhas elas existem porque elas são meio que uma obrigatoriedade desse tipo de filme, então ele meio que trata desse jeito também. Achei interessante que ele tá fazendo um filme um épico de guerra, mas é um épico de guerra meio que tá um pouco já cansado de fazer esse tipo de filme. Então eu achei isso mais interessante nesse ponto da carreira dele. Você precisa de mais um tempinho? Não, tá tudo bem. Eu posso falar uma coisa aqui antes também. O quê? Pode falar. Vanessa Kirby vai ser uma ótima Sue Storm. Isso que eu ia falar. Ai, sim. Não ia falar isso não, mas eu ia falar bem dela. Fiquei muito entre 3 e 4 pra definir, mas eu vou dar 3 pelo motivo de que em um período do filme eu senti ele pesar bastante o tempo, então eu vou dar 3 única e somente por isso. Eu achei a Vanessa Kirby cativante, gostei do Joaquin Phoenix, gostei de como a história foi contada, entendi esse tom satírico, achei bacana, acho que vai dividir a opinião do público, como já está dividindo, então tem uma galera que tá falando muito bem, tem uma galera que não gostou muito dessa pegada mais... ridicularizada, entre aspas, talvez, mais caricata mesmo, sim, do Napoleão, mas eu acho que é um bom filme pelo fato dele ter me pegado um pouquinho lá no final, eu já tava um pouquinho cansada de ver, eu vou dar 3, mas é um filme ótimo, vejam nos cinemas, vale super a pena. Ele não coloca a mão aqui do lado, ó, só por isso ele perdeu um ovo, ele ia ser 4. Cadê aquele casaco lá? Queria ver. Vou fazer aqui assim, ó. Não tem dor esse daí. É isso, cara, é isso que falta dor nesse Napoleão. É verdade.